gente, juntos nesse nosso modelo de estudo. Continuamos nele ainda, né? Virtualmente. Assim também como o amor infinito de Jesus esteja no coração de todos os nossos queridos e fraternos irmãos. E que seja com as bênçãos de Deus, de Jesus, de todos os bons amigos espirituais presentes nessa nossa querida Casa do Caminho, que vamos dar por início esta nossa conversa, essa nossa confraternização desse dia. Mas antes de iniciarmos, né, eu vou aproveitar até que nós estamos na proximidade do Natal, né, e convidar a todos que estão nos escutando nesse momento, todos que estão nos vendo e ouvindo, né, para vibrarmos com um pensamento intensamente positivo para que esse período complicado que estamos passando, todos nós, né, esteja próximo ao seu final. Quem entendeu e aprendeu com a pandemia, creio que terá um crescimento espiritual muito grande. Todos nós sentimos que o amor e a fraternidade, as alavancas da lição maior que Jesus nos trouxe, amai-vos uns aos outros, estão conosco. Quem não entendeu a mensagem que nós estamos passando e apenas viu a pandemia como uma banda passando, também, como todos nós, são bem-aventurados e nada nos faltará. E como Jesus nos disse sempre, nenhuma ovelha da casa do Pai se perderá. Então, todos nós estamos no contexto, Jesus está nos protegendo e amparando, e agora é o Natal. É bom nós lembrarmos bem disso aí, que Jesus está no comando de tudo e de todos, né? E sempre nós teremos a proteção. Mas nós temos que aprender, as lições vêm para nós aprendermos, né? E a lição de hoje é bem sugestiva, né? Vai falar da reencarnação, e a reencarnação é para isso, para nós aprendermos os equívocos que nós fizemos no passado e aproveitarmos essa encarnação e nos acertarmos agora, né? E a nossa narrativa de hoje, né, ela tem como título A Lição a Nicodemos, nos trazendo os ensinamentos da receita de Jesus para o nosso aprimoramento moral. É o que ele sempre faz através de suas mensagens e principalmente através do seu evangelho, né? A lição de hoje está no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, biografia do nosso estimado Chico Xavier, né? E eu gosto muito do Humberto de Campos, ele tem outro livro dele também, Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque há essa simpatia, né, pelo espírito que escreve, né? Então eu acho que o Humberto de Campos é desses espíritos, né? Quando ele fala as coisas, quando a narrativa dele, como na Boa Nova, todo mundo conhece, né, é bem significativo isso aí, ele consegue, através da narrativa dele, nos transportar para aquilo que ele está vivendo, né? Muitas vezes ele fala assim, eu me sinto até que se eu estivesse lá na Galileia, lá em Jerusalém, andando com aquelas sandálias, atrás do Cristo, né? Provavelmente, aquele espírito todo assim, ainda lá procurando entender Jesus. Quem sabe nós não passamos por lá, muitos de nós não passamos por lá, mas eu me sinto assim, como aquele peregrino lá em Jerusalém, vivendo todo aquele bom momento que Jesus esteve conosco para nos ensinar, e que, infelizmente, se eu estivesse lá também, se eu estive lá também, não aproveitei aquele momento inimaginável para nós aqui, seres humanos, né, que estamos vivendo aqui na Terra, aqui, porque viver com Jesus é uma dádiva. E aquelas pessoas, aqueles espíritos que conviveram e aprenderam com os ensinamentos de Jesus desde aquela época, hoje são esses ícones que estão nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando, nos protegendo, né? Porque viveram e aprenderam bem aqueles ensinamentos. Mas nunca é tarde para a gente aprender. Nós estamos aqui agora no ano 2020, podemos, né, acabando já o 2020, podemos aprender agora com esse ensinamento que veio para o mundo, não foi para apenas um, né? Não veio apenas para mim ou para você, veio para todos nós, né? Esse ensinamento da pandemia assim, é uma coisa que veio para o mundo. Então, se o mundo aprendeu, ótimo. Se não aprendeu, infelizmente, né, estamos perdendo uma oportunidade dessa confraternização, de colocarmos o amor acima de muitas coisas, principalmente o amor acima das coisas materiais, né? Mas
Iniciando nesse nosso estudo de hoje, né? Eu vou, como na televisão, nos filmes, né? Começar pelo final, né? Depois a gente volta para o início, né? Então, no final da lição, é a última frase, né, da nossa lição de hoje, a lição a Nicodemos, né? Então está lá escrito assim: foi feita a proclamação da lei da reencarnação por Jesus em nosso reino. Essa é a frase final desse nosso estudo de hoje do Boa Nova, né? E por que essa frase é importante? É importante para nós porque ela é a base fundamental da doutrina espírita, né? E essa reencarnação para nós é tudo, porque a reencarnação, a nós que somos da doutrina espírita, aprendiz da doutrina espírita, entendemos que aqui está a justiça divina, né? Mais na frente vou tornar a falar um pouquinho sobre isso também, mas ela é isso aí, a reencarnação é onde pode-se ver a justiça divina. Então é o que eu falei agora aqui, se eu não aprendi lá, se eu por acaso andei lá, há 2020 anos atrás, não aprendi, ainda estou ainda nesse ritmo de aprendizado. A gente nunca sabe, né? Já passaram bastante tempo, hoje o Bertão, o espírito rebelde pra caramba, ainda está por aqui, reme ainda. Matou por aqui, matou caminhando. Agora eu me achei na doutrina espírita, acho que deu um passo mais sólido agora. Então nós estamos caminhando, é isso mesmo, né? Mas só a reencarnação vem explicar para nós todas essas sequências de vicissitude que nós passamos, né? E Jesus, nosso grande mestre Moderiquia, nunca perdia o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua divina palavra trazia. E sua palavra iluminava sempre, fraternalmente, o pensamento do mundo. Pois lá, há 2000 anos atrás, como agora, né, o apreço pelas coisas materiais ainda estão muito presente em nosso espírito imperfeito. Tanto a paz, o amor ao próximo, a consolação, o desapego material estão muito mais nas páginas do Evangelho do que em nossas ações diárias, em nosso dia a dia, em nosso coração. Nós lemos muito, sabemos muito, mas a gente, na hora da prática, a gente consegue ratear muito ainda, né? Nós não engatamos a primeira ainda, a nossa bateria está sempre baixa, tem que dar uma sobrecarga, de vez em quando a gente der, né? Lá na casa do caminho, quem dá sobrecarga lá, doutor Erma, dá um puxão de orelha na gente, a gente se esperta, aquela coisa. A gente precisa sempre do despertar, sempre do famoso aguilhão, a dor, né? Sempre da famosa dor, do famoso aguilhão, para nós nos despertarmos. Então é assim que tem que ser. Lá como cá também, né, ainda questionamos muitos ensinamentos de Jesus. Vamos dizer, para todos nós, intimamente, que ninguém nos escute. O espírito fariseu, como Jesus referia, né, ao povo da época lá, aquele povo que convivia com ele, mas, né, ainda se faz muito presente dentro de nós. E o orgulho e o egoísmo são seus vícios preferidos. Mas as palavras de Jesus passou por cima de tudo isso, Jesus veio para ensinar, Jesus era Jesus, né? E as palavras e os ensinamentos de Jesus, eles continham e contêm um grande magnetismo e envolve a todos. E foi assim que naquela época, entre os fariseus da época, né, uma voz se levantou, a de Nicodemos, homem de coração sensível, de boa inteligência e cultura, e que respeitosamente procurou o Mestre Jesus, revelando suas ânsias de conhecimento pela doutrina reveladora. E depois de profundas meditações, teve a coragem de perguntar ao mestre: Mestre, tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Ora, conhecer o reino de Deus não só Nicodemos, como nós todos queremos, é conhecer o reino de Deus. E Jesus já vem logo com mais um ensinamento para Nicodemos e para nós. Isso é bem atual. Diz o mestre que estava acompanhado na época, né, de 2 de seus discípulos, André e Tiago, sorriu bondosamente e esclareceu a Nicodemos. Primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido e praticado os textos. Alguma novidade para nós? Não, né? Hoje,
na doutrina espírita temos centenas de amigos espirituais, amigos benfeitores, nos afirmando, incentivando e advertindo que não basta apenas saber, não basta apenas se dizer espírita, temos que praticar os textos contidos no Evangelho, colocando a mão na charrua, ou como nos diz o amigo Emmanuel, agir como verdadeiro espírita cristão. Somos trabalhadores da última hora, e a nossa hora é hoje, a nossa hora é agora. Não podemos deixar passar. Como diz lá a Gênesis, os tempos são chegados. Eu acho que já chegaram há muito tempo, né? Nós temos que aproveitar esses tempos. E Jesus, continuando essa nossa narrativa, concluiu seu ensinamento para Nicodemos. Em verdade, devo lhe dizer, ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Essa frase, para nós, é uma frase emblemática. Ela é tão emblemática que ela é o título do capítulo 4 do nosso querido Evangelho, que aqui os Espíritos, né, ajudaram Kardec a compilar. No item, no capítulo 4, está lá, ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Então, isso é verdade. Né? Então, Jesus, depois dessa frase, né, que ele falou, esse simbolismo, se para nós é difícil entender, ainda, para muitos de nós é difícil entender, não digo nós espíritas, nós entendemos ou não entendemos? Ah, nós entendemos, pode não praticar, né? Não fazemos por onde, mas entender nós entendemos, né? Nós estamos brincando assim porque, a verdade, somos nós realmente, né? Nós não somos superiores nem inferiores, né? Nós estamos tudo no mesmo barco, nós estamos no mundo de provas e expiações, todos nós passamos pelas vicissitudes, e nós estamos vendo agora a pandemia. Quantas famílias aí que estão enlutadas, quantas famílias com o coração na mão, basta ver as mensagens que chegam para a gente aí nos WhatsApps de Dr. Bezerra, no WhatsApp da Casa do Caminho, Passo de Cura, a Paulinha manda um monte de pedindo por pessoas que estão... É isso que nós temos que fazer. Olha o amor que eu falei, o amor e a fraternidade como estão presentes no nosso coração. Nós temos que rezar e orar, mas são vicissitudes que essas famílias estão passando. Né? Se nós não estamos passando por essa pandemia dentro da nossa casa, vamos levantar a mão para se agradecer 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Né? Porque isso está em todo lugar. Então nós temos mais que agradecer a Deus pela bondade, pela boa vontade que Ele tem para cada um dos seus irmãos. Né? Agora, nós, quando chega a hora, né, está na lei, está no cabimento da lei, não tem jeito mesmo. Isso nós temos que reconhecer. Mas quando Jesus disse essa frase, ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo, né? Nicodemos, que era mestre lá em Israel, não compreendeu o mestre. Mas nós, aprendizes da doutrina espírita, compreendemos muito bem e não temos mais essa dúvida com certeza. E como o doutor Bezerra nos afirma e explica, né, que a reencarnação é a soberana justiça de Deus. Como é que nós íamos explicar a justiça divina sem reencarnação? Sem renascer de novo. Lá nesse mesmo capítulo, fala da ressurreição e reencarnação. Então é Kardec que fala nesse período, né, que ele vem exemplificando tudo. Kardec traz são vários itens, né? Então é bem explicativo lá no capítulo 4 do Evangelho, esse tema ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo, né? Porque sem a reencarnação é impossível, e Kardec dá todas as explicações lá que tem. E depois, no final, ainda tem umas 3 itens, se eu não estou enganado, né? Que quem nos fala lá é São Luís. Aí São Luís fecha de vez, fala, né, esse assunto, né? Então é outro espírito iluminado, né, que veio ajudar a Kardec na codificação, e para nós é esse um diferencial dentro da doutrina espírita, que é o nosso querido São Luís, né? Mas seguindo lá, Nicodemos, que apesar de senador e mestre de Israel ignorava as coisas celestiais, ainda faltava, além de tudo, a fé nas palavras de Jesus. Estou olhando aqui para vocês, olho no olho. Nós temos essa fé nas palavras de Jesus, ou nós estamos naquela outro capítulo lá, a nossa fé não chega nem um grão de mostarda, né? Nós temos que ter fé nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus é tudo, ele veio enviado de Deus, ele representa o caminho nosso, Jesus veio trazer para nós o nosso caminho para chegar ao reino dos céus. Então temos que acreditar nessa palavra de Jesus, mas com absoluta certeza. Esse é o nosso modelo, nosso guia, está aí, é o nosso modelo, nosso guia.
né? E Nicodemo retirou-se, né? Ele não tinha essa fé, retirou-se, e a dúvida continuou entre os apóstolos, que também eram outros, estavam começando a aprender com Jesus, né? E o mestre aí prontamente esclareceu. Por que tanta admiração, André, em face desta verdade? Perguntou-lhe Jesus bondosamente. Aí vem outro ensinamento de Jesus. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente. Mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Disse Jesus. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, através de outras encarnações, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo de rudes caminhos. Então hoje, voltando para nós, no nosso Terra a Terra, nós que estamos aqui conversando, né, graças à doutrina espírita, nós entendemos bem as palavras de Jesus. A estrada celestial é igual, Deus deu a estrada para todos, começamos todos do mesmo ponto, simples e ignorante. Tudo que ele diz, Deus não fez a diferença, Deus nos deu todas as condições de nós partirmos do zero e chegarmos ao 100, né? Percorrer a mesma estrada, né? Agora, ela será suavemente pavimentada de acordo com as obras de cada um. Ou, como diz o nosso querido Paulo, palavra de Jesus, e Paulo repetiu, a cada um segundo as suas obras. Então, as nossas obras, nossos talentos, nosso merecimento é que vão, nossas virtudes é que vão pavimentar essa nossa estrada. André, ainda em dúvida, tornou a questionar Jesus. Olha como é que é bom questionar, né? Ainda mais questionar Jesus, né? Aí, questionar Jesus, você vem com ensinamento desse tamanho. Não é assim que a gente faz com o doutor Herman lá? A gente vai lá com o doutor Herman vem com todo ensinamento. Agora, imagina Jesus, o mestre dos mestres, né? Aí, o mestre dos mestres respondeu, já que o corpo... Aí, o André perguntou, mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo os belos jovens junto a aleijados e paralíticos. É uma pergunta, né, que os leigos, né, que não conhecem a reencarnação e não acreditam na reencarnação fazem, né? Fazem esse questionamento, né? Então, não sabe a justiça divina, por que está aí a justiça divina. E Jesus, amorosa e pacientemente, respondeu, acaso não tenho ensinado? Cada alma conduz consigo mesma o céu e o inferno que edificou no âmago da sua consciência. Aí Jesus, olha mais o ensinamento de Jesus. Será justo conceder-lhe uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria do nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que a utilizam na véspera para o roubo, o assassino e a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos fâmulos e escravos mais humildes. Então é isso que acontece com a gente, né? Nós não sabemos disso aí, acontece isso aí. Então nós temos que usar o nosso talento, usar bem tudo que nas virtudes nossas, usar bem o nosso livre-arbítrio para nós prosseguirmos, né? E hoje, né, através do estudo da doutrina espírita, lá no livro Céu e Inferno, vimos que nós trazemos lá dentro de nós o Código Penal da Vida Futura, cabendo a cada um de nós individualmente utilizar com sabedoria o seu livre-arbítrio, focando sempre, isso é que é importante a gente focar, isso na minha opinião, né? A caridade, a maior de todas as virtudes que conduz o reino de Deus. Como Paulo falou lá, quando fala da caridade e nossa salvação, tem um trecho lá que o Paulo fala assim, né? Se houvesse outra caminho que não a caridade, Jesus teria dito, mas não, Jesus diz, a caridade é a única que nos conduz ao reino de Deus, e nela estão contidas, todos nós sabemos, a famosa tríade, perdão das ofensas, benevolência e indulgência. Indulgência, benevolência, perdão das ofensas, né? Então, isso aqui é a base para o bom cristão conseguir o reino dos céus. Com isso, se nós praticarmos essas três coisinhas apenas, né, nós conseguiremos o reino do céu. E isso é difícil pra caramba pra gente, né? Ser indulgente, benevolente e o perdão, né? Mas em seguida, né, nós estamos a caminho, gente. Nós estamos a caminho, não podemos desistir não, né?
Em seguida vem Tiago, que também escutava Jesus com atenção as palavras de Jesus e murmurou: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, externando com alegria o seu entendimento. Ele ficou todo prosa, achava que já entendia tudo, né? Mas observa, ele veio uma observação dele, de Tiago. Observa que, deste modo, o mundo precisará sempre do clima de escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o débito, não poderá fazê-lo sem o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. E o mestre olhou bondosamente para ele, captou bem a amplitude da objeção do apóstolo e esclareceu o discípulo perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Jesus perguntou a Tiago: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago prontamente respondeu, meditou um instante e respondeu: que o homem pagará olho por olho, dente por dente. É o que ele sabia na época. Estava lá de Moisés, né? De Moisés. Aí Jesus veio com mais um ensinamento. Também, carinhosamente, obviamente, também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com um generoso sorriso. Olha só, recebeu um sorriso de Jesus. Ainda não ponderás, talvez, que o primeiro mandamento da lei é a determinação do amor? Acima do não adulterarás, não cobiçarás, não matarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o seu sentimento, de todo o teu entendimento. Esse é o mandamento maior que Jesus nos trouxe, né? Então, e Jesus conclui: como poderá alguém amar ao Pai aborrecendo-lhe a sua obra? Se nos prendemos à lei de Talião, olho por olho, dente por dente, somos obrigados a reconhecer que aonde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Bem objetivo é a explicação de Jesus. Então, para a nossa felicidade hoje, para a nossa felicidade através do Evangelho, né, nós temos Pedro, né, que trazendo o ensinamento de Jesus, ele citou uma frase bonita, né? Diz ele assim, Pedro, está em 4, primeiro ato de Pedro 4.8. Acima de tudo, porém, tende um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, né? Jesus falou e Pedro replicou a frase de Jesus, mas é verdade, o amor é tudo, né? É a lei do amor, o amor cobre a multidão de pecados, lá na lei do amor que Lázaro escreve, lá no Evangelho, né? Só o amor acabar com a desigualdade social. Então o amor é tudo, enquanto nós não praticarmos o amor, né, a caridade, ou como é a caridade, né, nós não vamos chegar nesse contexto maior que Jesus veio nos ensinar, que é a lei do amor, o amor do coração, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está a lei e os profetas, né? O que diz lá a lei. Então nós temos que estar bem atentos sobre isso aí. E ante as elucidações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Então Tiago, empolgado, aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse essas verdades que nós acabamos de falar na pregação do dia seguinte. O mestre dirigiu seu olhar de admiração e interrogou: mais um ensinamento. Será que não compreendeste? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que eu proceda do modo contrário para com a compreensão e compreensão simplista do espírito popular? Como é que ele podia levar essas ideias para um espírito simplista popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto? Além disso, mandarei mais tarde, olha Jesus agora que é importante para nós, o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os ensinos. Né? E como nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina, a natureza não dá salta. Né? Então a lição de Nicodemos estava dada. A lei, voltando agora à frase final, a lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Né? É como termina o nosso estudo de hoje. Então, para nós, em 1857, aproveitando lá que Jesus falou do Consolador, em 1857 tomamos conhecimento do Consolador prometido. Nos comprometemos com ele, nos comprometemos em seguir com ele as pegadas de Jesus, e o Dr. Herman nos ensina sempre na Casa do Caminho, esse bondoso Espírito que está sempre lá nos acolhendo e nos escutando.
a importância de nós divulgarmos sempre, da melhor maneira possível, a doutrina espírita, com amor, com carinho, com fraternidade. E é o que nós estamos fazendo agora e estamos de parabéns. Apesar de nós tivermos esse ano difícil, nós não esmorecemos, né? Então nós fomos os trabalhadores da última hora, podemos dizer assim. Vamos também levantar um pouco a nossa moral, afinal é Natal, né? É Natal, nós estamos com Jesus, né? E Jesus está nos apoiando e amparando. Então nós trabalhamos o ano inteiro, mesmo afastado, como trabalhadores da última hora. Então, meus amigos, eu encerro aqui com muita alegria esta nossa última participação virtual desse ano e temos muito a comemorar. Nós ficamos unidos, refletimos, aprendemos com a pandemia, mas principalmente, volto a repetir, valorizamos o amor e a fraternidade. Deixo aqui a todos um abração e vamos comemorar o Natal de Jesus. Jesus renasceu para com ele seguirmos os esplendores da Boa Nova, do novo dia. Amigos, um Feliz Natal para todos e um feliz 2021. Um abração para todos, fiquem com Deus e fiquem em paz. Graças a Deus.